Paz seja contigo, meu nome é Daniel, eu vivo aqui nas montanhas do centro-oeste do Brasil e é um prazer falar contigo mais uma vez. No vídeo passado, nós vimos que Deus é um ser pessoal, inteligente e cheio de amor. Percebemos que não podemos nos livrar do mau karma em nossas próprias forças. Precisamos de ajuda externa, uma ajuda do alto, que é a ponte para sermos iluminados e chegar à realidade final. Para conseguir, precisamos invocar a quem nos pode ajudar. Todo aquele que invocar o seu nome de todo o seu coração será salvo. O seu nome é Jesus Cristo. Deus o Pai tanto amou esse mundo que entregou o seu único Filho. E em resposta a esse amor, vamos guardar os seus mandamentos e ser batizados. Um dos mandamentos é o sábado, o dia que os judeus guardam até hoje. Ele foi dado não só para judeus, mas para todas as pessoas. Esse dia será o sinal que faz a diferença entre o povo de Deus e os ímpios, no final dos tempos, agora, antes que Jesus volte pela segunda vez nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vimos muitas informações e doutrinas, mas saiba que o vital é ter um conhecimento pessoal de Deus, oração, Bíblia, testemunho. Espero que você tenha lido o livro que eu deixei para você nesse link aqui embaixo. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia é a nossa fonte da verdade. Ela está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse aqui é o Antigo Testamento. Você vê aqui uma relação dos livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Os primeiros capítulos mostram a origem em comum. Abraão veio do atual Iraque, depois viveu no atual Israel e foi peregrinar no Egito. Você vê, a religião da Bíblia não é do Ocidente. O cristianismo e a Bíblia vêm do Oriente Médio. No Monte Sinai, na Arábia, foram dados os 10 mandamentos, o núcleo da lei de Deus. Aqui coloco os 10 mandamentos daquele que criou o céu, a terra e o mar. Os primeiros 4 mostram nosso dever para com Deus. Os últimos 6, nosso dever para com o nosso próximo. Amor a Deus e ao próximo. Esta é a santa lei de Deus. Salomão disse, o resumo de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Em seguida, Deus também nos deu leis para o dia a dia de higiene e saúde. Mas, infelizmente, a maior parte do povo de Israel que recebeu essa lei não foi fiel. Mas quando eram fiéis, Deus dava vitórias. O livro de Juízes mostra isto. Eles escolheram ter um rei, finalmente, como as outras nações vizinhas. Deus ficou triste com isso, porque a ideia era que Deus fosse diretamente o seu rei. A nação de Israel começou bem, mas foi se adaptando ao mundo, para longe do ideal de Deus. O rei Davi foi bom, Salomão também, mas depois se corrompeu, tendo muitas mulheres. Deus tolerou haver muitas mulheres, porque com tantas guerras ficavam viúvas. Mas o ideal de Deus não é a poligamia, é um para cada um. Jesus mais tarde também confirmou isso. Davi escreveu muitos salmos, que hoje compõem o maior livro da Bíblia. Depois vem a coleção de livros dos profetas. O povo estava se corrompendo mais e mais e precisavam de advertências. Mas infelizmente eles não aceitavam, riam dos profetas e rejeitavam a correção de Deus. E finalmente, como um pai amoroso castiga o seu filho para corrigir os seus erros, Deus permitiu que seu povo fosse preso e levado em exílio para a Síria e Babilônia, no atual Iraque.
Ali um dos profetas foi Daniel, que fez predições sobre a história do mundo, predizendo a vinda de impérios que iriam se seguir depois de Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Veja lá as profecias de Daniel, muito interessante. Também profetizou sobre a vinda do Messias, quando iria vir, o ano em que seria ungido ou batizado. Quando ele saiu da água, Deus o Pai falou para todos ouvirem: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é filho de Deus, portanto, mas Jesus também é filho do homem. Jesus era totalmente humano como nós, ou seja, a carne também o chamava a pecar. Ele tinha tentações reais, mas ele resistiu e venceu. Não pecou nenhuma vez. Babilônia ensina que ele estava acima da humanidade. A própria mãe de Jesus já teria sido concebida sem a mácula do pecado, o que a Bíblia não diz. Jesus teve tentações reais da humanidade. Ele nasceu de uma virgem, foi milagroso o seu nascimento. O seu povo rejeitou a Jesus e o crucificou. Se o povo fosse fiel, talvez Jesus teria morrido como uma ovelha. Jesus avisou várias vezes que iria morrer. Profetas também predisseram isso. Como ovelha, ele foi levado ao matadouro. Ele morreu para que nós não tivéssemos que morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois de sua morte, Jesus ressuscitou e foi depois elevado ao céu. Lá do céu ele enviou um presente especial, o Santo Espírito, para que eles pudessem estar cheios de força e vigor para pregar o Evangelho cristão a todo o mundo. Então apareceu Saulo. Saulo tentava alcançar um karma perfeito, como um monge budista também faz, e ele fazia muitos rituais e sacrifícios, buscando iluminação e tentando merecer uma esfera mais alta. Quanto aos atos exteriores, ele era de fato irrepreensível. Segundo a aparência exterior, ele havia se afastado do pecado. Mas quando olhou para as profundezas dos santos mandamentos, ele se enxergou a si mesmo como também Deus o via. Quando viu a natureza espiritual da lei, o pecado se mostrou a ele todo horripilante e desapareceu toda a justiça própria. Ele passou a pregar a justiça pela fé. Não somos justificados por nossas obras, mas crendo e recebendo nosso substituto. Especialmente o livro de Romanos fala sobre isso. Paulo também escreveu várias cartas a igrejas cristãs que passaram a fazer parte da Bíblia. Paulo também predisse a apostasia, que a igreja cristã iria se desviar do caminho certo. Essa é a igreja que Jesus Cristo fundou. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas Jesus estava se referindo não a uma instituição, mas sim aos fiéis espalhados em todo o mundo, à causa cristã. Infelizmente, os cristãos foram diluindo a sua fé, perdendo a força. Sabe, Deus o Pai respeita o livre-arbítrio das pessoas e quer mostrar para o universo por que o pecado é ruim, que o plano de um governo alternativo é errado. Não dá certo. Satanás era um anjo no céu e quando se rebelou, disse que não precisavam de uma lei, que a lei era desnecessária. 1/3 dos anjos acreditou nele e foram expulsos do céu e conseguiram fazer Adão e Eva pecar. Agora o universo está vendo que não deu certo o seu governo. Nessa época havia o Império Romano, então a igreja cristã de Roma passou mais e mais a ser a igreja principal. Essa igreja de Roma passou a adotar práticas não cristãs, como a adoração a imagens, por exemplo. Também tinha a Maria como uma deusa, mais e mais exaltando ela ao mesmo nível, dizendo que ela nasceu de uma forma diferente.
vários erros, inclusive também a mudança do sábado para o domingo. Foi feito pelo catolicismo, baseado em Roma, o papado. Mas muitos cristãos permaneceram fiéis e fugiam da perseguição física feita pela Igreja de Roma. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 12, mostra a ilustração de uma mulher pura sendo perseguida por uma besta. Mas então na Europa começou uma renovação. Você já viu falar de Lutero, talvez? Mesmo eles foram se diluindo com o passar dos anos. Wesley também trouxe uma renovação, um reavivamento. Lá nos Estados Unidos também, William Miller e outros estudaram o livro de Daniel e concluíram que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Mas houve uma decepção. Dos 50 mil adventistas, menos de 1% permaneceu fiel. Tudo isso você encontra no livro O Grande Conflito entre Cristo e Satanás na Era Cristã. Começa com a destruição de Jerusalém no ano 70, passa pela Idade Média e chega nos dias atuais, mostrando o que aconteceu por trás dos bastidores na política. Satanás influenciando os líderes. Esse livro foi escrito por inspiração profética e traz mais detalhes sobre os acontecimentos finais relatados no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Ellen White, a autora, tinha visões e faziam-se curas, milagres, e tudo que está na Bíblia ela confirmava. Quando ela era juvenil, ela também participou dessa grande decepção de que eu falei. Mas Deus lhe mostrou que nesse dia, na verdade, Jesus começou o julgamento dos fiéis lá no céu e entrou para um novo compartimento no santuário celestial, o Santíssimo, onde está a lei de Deus. E no meio desta lei está o mandamento do sábado. As igrejas protestantes que não se alegravam com a notícia da vinda de Jesus Cristo, pelo contrário, expulsavam aqueles mileritas que gostavam dessa ideia e pregavam, também caíram do favor de Deus, como aconteceu com Roma antes. Por isso fala duas vezes, caiu, caiu Babilônia. Babilônia vem de Babel, a torre de Babel, confusão. Uma se aplica à Babilônia, a prostituta mãe, e a segunda vez para as prostitutas filhas, caíram do favor de Deus. Os adventistas eram os fiéis dessa época. Eles mais tarde se organizaram e formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com o passar dos anos, e mesmo com um profeta entre eles, também desse grupo houve poucos que permaneceram fiéis. A igreja foi se tornando formal. Por várias vezes começou um reavivamento dentro dessa igreja, mas a liderança desencorajava, abafava. Mesmo na igreja adventista, Ellen White, a certa altura, disse que não há 1 em 20 que esteja com a sua alma em ordem para com Deus. Eles também queriam uma educação superior mais e mais reconhecida pelo mundo. Os pastores dessa igreja têm que ler muito material escrito por líderes de outras igrejas, autores que não guardam a lei de Deus, ou seja, Babilônia. Muitos homens queriam continuar comendo o que faz mal. As mulheres querem continuar se vestindo, em sua maioria, mais parecido com o mundo. Músicas também mais parecidas com o mundo. Em seu país, certamente há alguns adventistas do sétimo dia, mas não se surpreenda se eles não levam tão a sério a mensagem profética, ou se não se vestem de maneira tão modesta. Tudo isso porque não amam a palavra de Deus, mas querem ser como o mundo. Em alguns países, eles se comprometem com regimes totalitários e até mandam suas crianças para a escola no sagrado dia do Senhor, o que é errado. Se você encontrar algum adventista do sétimo dia fiel, porém, peça para você ser batizado.
Um adventista que ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Você pode perceber isso pela sua expressão, pelo gosto que tem pelo estudo da palavra de Deus. Se a linguagem dele for, vamos à lei, vamos ver o que diz o testemunho, então há luz nele. Mas se não for assim, não há luz nele. Se ele diz, não, isso não precisamos mais cumprir, isso era do passado, então ele não ama a Deus, não tem aquela vontade de agradar a Deus e cumprir os seus preceitos. Se ele disser, não leve o que Deus disse tão a sério, Deus vai te aceitar mesmo se você não fizer isso ou aquilo. Hoje todos os países estão tendo, em maior ou menor grau, relações de amizade com Roma, com o Vaticano, a direção da Igreja Católica. Todos os países estão em maior ou menor grau bebendo de seu vinho. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que vimos no vídeo passado, foi pregada por muitos adventistas que redescobriram o sábado na década de 1840. A mensagem diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Em seguida, João viu o segundo anjo que dizia, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho, da ira de sua prostituição. Mulher na Bíblia é muitas vezes usado como ilustração do povo de Deus. Uma mulher que se conserva pura para uma relação exclusiva com o seu Senhor. Mas aqui vemos uma prostituta, ou seja, uma igreja infiel. Ela não só quebra a lei, mas influencia todas as nações a também se rebelarem contra Deus. Até em países protestantes se faz sentir a influência desses erros. E as igrejas reformadas que se recusam a se afastar de Roma, em sua doutrina, em sua teologia, também caíram do favor de Deus. Através do chamado ecumenismo, essas igrejas caídas estão regredindo a teologia da Idade Média, cada vez mais longe da Bíblia, com os dogmas, os ensinos católicos colorindo tudo. Eu vou passar a mostrar aqui os erros que a Igreja de Roma, o catolicismo, ensina e que permeiam todo o cristianismo, para que você saiba definitivamente que caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber o vinho da ira de sua fornicação, as suas doutrinas. Para provar o que eu falo, eu vou colocar aqui o texto bíblico, nome do livro da Bíblia, capítulo e verso. E quando for de origem da profetisa complementar, Ellen White, desse lado da tela aparecerá o código do livro, página e parágrafo. O código está em inglês. Basta escrever esse código no campo de busca desta página e traduzir o conteúdo com o Google no seu navegador. Ou se você digitar nessa página aqui, sem o M, vai talvez encontrar a tradução manual em seu idioma, que foi feita por um tradutor, uma pessoa. Clicando nesse símbolo, você pode rolar e escolher o seu idioma. Vamos lá. A relação das abominações de Babilônia que demonstram que ela caiu do favor de Deus. Já falamos sobre as mudanças na lei de Deus, o sábado também. Babilônia buscou mudar a lei de Deus. Tirou o segundo mandamento, que diz que não devemos fazer e nem nos inclinar e nem servir a imagens de escultura, a imagens em 3 dimensões que se fabrica. Portanto, é errado ter imagens como essa aqui. O papado apoiava o uso de imagens e tirou esse mandamento da lei de Deus. Também propôs guardarmos o dia que a comunidade guarda, no caso, o domingo, o primeiro dia da semana.
Errado. Devemos guardar o dia que Deus mandou, o 7º dia, o dia daquele que criou todas as coisas. Estado da morte. Na morte não há conhecimento. Todos esperam a ressurreição, o juízo final. Os espíritos de pessoas que morreram, que aparecem aos vivos, na verdade são anjos caídos, demônios disfarçados. A Bíblia Sagrada diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória fica no esquecimento. Sobre o assunto da humanidade de Cristo, já falamos um pouco. Jesus era totalmente humano como nós, ou seja, a carne também o chamava a pecar, mas ele resistiu e venceu. Quando eu digo carne, é a vontade carnal, as paixões. Jesus resistiu e venceu. A Bíblia diz que quem nega a plena humanidade de Jesus tem o espírito do anticristo, e Roma é o anticristo. Ele teve tentações reais da humanidade. Hipoteticamente, se a avó de Jesus gostasse de álcool, depois Jesus teria uma tentação mais forte de se embriagar, pela tendência herdada até a 3ª e 4ª geração. Vitórias sobre o pecado. Saber que Jesus tinha as mesmas ferramentas que nós nos anima a vencer como Cristo venceu. Conectados à videira, podemos parar de pecar. Aliás, a única definição de pecado é transgressão da lei. Portanto, uma decisão que pode incluir também pensamentos. Babilônia ensina que é natural pecarmos. Basta ir se confessar a um padre, mas nós não podemos confessar a uma pessoa mortal e falível como eu, mas somente a Deus. E pedir forças para que Ele nos guarde de tropeçar. Justiça pela fé. Mesmo se tropeçarmos após arrependimento e confissão a Deus, podemos continuar nos regozijando na salvação, pois o pecado foi perdoado. A justiça de Cristo nos é dada como um presente e perante o Pai é como se nunca tivéssemos pecado. Lutero redescobriu essa verdade bíblica do livro de Romanos, principalmente, e foi muito preciosa para ele, porque era uma mensagem oposta àquilo que Roma ensinava. Deus usou posteriormente a 2 pessoas chamadas de Jones e Waggoner, a partir de 1888, para proclamar uma mensagem, para preparar um povo para a vinda de Cristo. Nessa conferência de Minneapolis, a liderança da Igreja Adventista infelizmente rejeitou essa mensagem. E apesar de mais tarde fazer assentimento intelectual, um reconhecimento meramente intelectual, infelizmente não praticou e não se arrependeu nem confessou essa rebelião. Por isso, a segunda vinda de Cristo teve que ser adiada por mais de um século. Deus terá que operar muito fora da comum ordem de coisas no fim do mundo para juntar um remanescente fiel. Saúde. Depois do dilúvio universal que houve sobre a terra, não havia naquele momento verduras e legumes prontos, então ele permitiu o consumo de carne. Mas nós queremos seguir o plano ideal, a dieta que Deus deu no começo, ali no Jardim do Éden, a saber, frutas, verduras, legumes, cereais e nozes. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago, nem o queijo também. Também não estimulantes, como o café, cacau, chocolate. Também não se deve inocular vírus ou outros soros no corpo. Babilônia, Roma, dá o seu líquido, o seu vinho a todas as nações. Vinho representa seus ensinos, a sua doutrina. E como Babilônia bebe vinho literalmente corrompido, estragado, alcoólico, a ilustração é bem certeira. Vestuário. A mulher deve usar saia comprida,
não tão comprida que arraste a sujeira do chão, mas procurar se diferenciar do homem o máximo que pode. Ela evitará usar decotes, sapatos de saltos altos, roupas justas ou translúcidas e camisetas sem mangas, com estampas, especialmente na altura dos seios, para evitar que os homens sejam treinados a olhar para essa parte do corpo. Também maquiagem e joias não devem ser usadas pelo povo de Deus. Deus valoriza o caráter. O ouro lá no templo estava dentro. O uso de calças e de bonés pelas mulheres surgiu com o feminismo, para tornar a mulher mais masculina. O homem, por sua vez, não deve andar de calças curtas em público, nem usar roupa apertada para mostrar os seus músculos. Nada de pintar o cabelo ou rapar os pelos do corpo. Música. Não devem ser escolhidas músicas com síncopes, arritmia, e muito menos com baterias ou outros instrumentos que acentuem o ritmo. Na verdade, o ideal é usar versos bíblicos cantados, mas também hinos cristãos podem ser usados. Babilônia, as igrejas cristãs em geral, infelizmente, têm música muito agitada, com tambores e baterias. Isso está errado, porque age como se fosse uma droga estimulante para o nosso corpo, liberando certos hormônios e neurotransmissores. Inclusive, isso tem origens africanas, pagãs. Educação. O ideal é que a criança seja educada em casa pelos próprios pais. Nós fazemos isso. A nossa filha nunca foi para a escola. Ela tem 12 anos agora. Até a idade de 8 anos para meninas e 8 anos para meninos, nenhuma educação formal com livros deve ser dada, pois a mente da criança ainda não está totalmente madura para isso. A criança que comete tolices deve ser castigada com a vara física, sim, mas com oração e espírito manso. Se a ofensa for menor, pode-se usar medidas mais brandas, como repreensões ou a retirada de privilégios, mas o culpado nunca deve ser inocentado. Relacionamentos. Deus criou uma só mulher por homem. Até os 20 anos de idade, o jovem não está preparado para decisões importantes, como com quem passar o restante da sua vida. Não deve haver qualquer intimidade corporal até o casamento. Casados, não se deve praticar sexo no sábado, nem qualquer perversidade, como sexo oral ou anal. O Senhor não tolera qualquer união afetiva entre pessoas do mesmo sexo ou outra perversão dessa índole, o que é abominação perante nosso Senhor. Nos empregos de saúde envolvendo a privacidade, mulher trata a mulher, homem a homem. O mesmo se aplica a aconselhamento familiar. Vida no campo. Nós moramos aqui no campo, longe das cidades, a mais de 30 quilômetros, e é um prazer, há 9 anos já. Sabe, cada cristão deveria se mudar para longe da cidade, onde seu caráter pode se aperfeiçoar e estar mais em comunhão, em sintonia com o nosso Criador. Longe da interferência dos inimigos também. Quanto menos vizinhos e pessoas que passam pela propriedade, melhor. Também é importante estar longe do litoral e de preferência numa região mais alta, de montanhas, com nascentes, que não seja susceptível a inundações. Devemos buscar o mais possível ser autossuficientes na alimentação, cultivando o que comemos. No meu caso, eu sou especialista em bananas. As cidades podem ser evangelizadas por visitas ou até virtualmente. Babilônia é representada como a grande cidade e nós devemos sair dela. A Torre de Babel caiu e os arranha-céus cairão sobre as cabeças daqueles que se recusam a atender o chamado
divino. Competição. Não se deve praticar esportes competitivos, nem gastar o tempo em diversões inúteis. Eles incentivam o egoísmo, engano e a ociosidade. Para exercício, algo útil, escolha uma jardinagem, por exemplo, agricultura ou caminhada. Filmes. É condenável qualquer dramatização, encenação, seja ao vivo ou filmada. Filmes não devem ser assistidos, nem vídeos dramatizados, usados para fins de evangelismo, para pregar a palavra de Deus. Não. A Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Eleições. O mundo tem essa disputa de quem vai assumir o cargo, direita versus esquerda, qual partido vai ganhar, né? Então nós não devemos participar disso a não ser que seja plebiscitos. Se em seu país você for chamado a eleger alguém, devemos votar branco ou nulo, pois senão estamos virtualmente dando uma procuração para o governante que elegemos e seremos participantes de suas ações erradas e também dos castigos. Adoração. A posição para a oração sempre deve ser de joelhos, quando for um culto, tanto particular como público, ou seja, algo formal. A Babilônia ensina a se ajoelhar perante outro homem e a mostrar desrespeito assim a Deus. Ordenação de mulheres. A mulher não deve ocupar o cargo de anciã ou pastora, uma líder espiritual da igreja. Isso é reservado somente a homens. Na Bíblia nós vemos somente sacerdotes homens, apóstolos homens. Babilônia quer causar confusão entre os sexos e promove o feminismo. Dízimo. Malaquias ensina que devemos dar o dízimo de toda a nossa renda, ou seja, 10% para a obra de Deus. Misticismo. Muitos no Ocidente se inspiram em práticas do budismo, como yoga e meditação transcendental. Isso está errado. A meditação cristã consiste não em olhar para si mesmo, mas sim para fora de nós. Simplesmente pensar no que se leu, também chamada de reflexão bíblica. Não extrapolar, não imaginar coisas que não estão escritas, mas sim refletir, mastigar em oração no texto inspirado. Essa sim é a verdadeira meditação bíblica. Sabe, tudo isso que eu apresentei, certas doutrinas, Deus quer me dar a força para cumprir, para executar. Deus quer operar em mim. Eu preciso somente querer e permitir. Na verdade, até o querer Deus me dá vontade. Em Cristo que me fortalece, eu posso ser fiel em todas as coisas. Ele vai operar em mim tanto a vontade como a execução. Ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Babilônia está caída. Andemos rumo à pátria celestial. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.